Então, pessoal, boa noite a todos. Vamos agora formalmente iniciar nossa reunião. Hoje nós vamos ter a doutora Eugênia Gossalter, ela é psicóloga, tem várias formações, ela fez a formação dela no exterior, depois ela pode falar um pouquinho mais, na Alemanha, fora da Alemanha, e ela mora lá no Rio Grande do Sul, em Canela, fica escondidinha lá, mas ela faz sempre coisas muito interessantes. Ela tem uma experiência muito grande em hipnose no parto também, que eu sei que ela gosta, mas o foco dela maior sempre foi trabalhar com hipnose na dor. Ela tem já alguns livros publicados, outro livro publicado, não sei se tem muito mais de quantos livros ela tem. O Interessante. ABC da Dor, né? ABC da Dor. É um livro bem interessante, bem complexo, inclusive, que fala de neurofisiologia da dor. É um livro bem interessante para quem gosta dessas coisas, né? E hoje a gente vai ter o prazer, acabou de lançar esse novo livro dela, No Bisturi, Do Bisturi ao Inconsciente, e ela vai usar hoje esse subtítulo, O Poder das Palavras no Universo da Saúde, como tema da palestra de hoje. Então, a partir de agora, Eugênio, o microfone é seu. Muito obrigada, Osmar. Boa noite, queridos amigos e colegas. E antes de mais nada, então, eu gostaria de agradecer muito esse convite. Tu me conheces bem, Osmar, há muitos anos já, e sabes que não se tratará, hoje à noite, de fazer, vamos dizer, a mera promoção de um material XY, mas como sempre, o Dr. Osmar intuiu que haveria talvez algo um pouco diferente com tua habitual e incrível sensibilidade, porque eu gostaria de pensar que possa talvez se tratar de um movimento até mesmo, eu vou até dizer, uma filosofia em direção à excelência dos cuidados em geral. Então, é uma realmente imensa alegria estar aqui diante de vocês, pessoas que de tantas formas diferentes representam o que há de mais nobre, de fato, na prática da saúde, a presença no cuidado. Eu sei que nosso tempo é precioso, então eu vou me permitir de mergulhar sem mais delongas no vivo da matéria. Eu esbocei na imagem de fundo o roteiro que tenho em mente para não ficar justamente como o Osmar falou antes, a informática é meio difícil às vezes, então eu coloquei na imagem de fundo mais ou menos o roteiro que eu tenho em mente. Cada parte vai contar com uns 5, máximo 6 parágrafos. Então, vamos na primeira parte, então, que seria o encontro entre bisturis e palavras. Eu penso que cuidar é um verbo que exige presença. E a presença é uma forma de amor, mesmo quando expressa em silêncio, mesmo quando atravessada, vamos imaginar, por uma rotina, por protocolos, pelos bisturis, pelas emergências e, quem sabe, até por planilhas ou considerações financeiras. Hoje, convido vocês a fazer uma pausa para olhar o que quase nunca se vê. Porque por trás de cada gesto técnico existe uma comunicação invisível, de certa forma, acontecendo. Podemos dizer, entre vozes e tecidos, entre intenções e sistemas nervosos, entre palavras e sinapses. E foi dessa curiosidade e de muitas horas observando pessoas em situações críticas, ou às vezes até situações de limite, que nasceu este livro do bisturi ao inconsciente, o poder das palavras no universo da saúde. Eu concordo plenamente com vocês. É um título que à primeira vista pode parecer bem paradoxal, porque
bisturis e inconscientes não costumam habitar o mesmo território, não? Mas talvez justamente por isso que esse encontro possa se tornar interessante. Isso já me leva ao segundo tópico dessa pequena introdução, que vai ser o nascimento de uma ideia. Então, tudo começou há 16 anos. Já naquela época, e é claro, muito mais desde então, eu observava a mim mesma e outros pacientes antes e depois de cirurgias. E eu percebia algo que os exames a priori não explicavam. Algumas pessoas entravam no centro cirúrgico com medo, com tensão, com respiração curta, e levavam dias para se recuperar. Outras, com um simples gesto, uma frase dita com serenidade, mudavam completamente a fisiologia da experiência. Então, era como se a palavra dita no momento certo modulasse o corpo, reduzisse o ritmo cardíaco, abrandasse a dor, aumentasse a sensação de segurança. E para minha grande satisfação, a ciência, de fato, começou a confirmar aquilo que muitos clínicos sensíveis já pensavam ou intuíam. A palavra não é apenas som, é estímulo neuroquímico, é impulso elétrico, é molécula em movimento. As comprovações científicas, aliás, foram uma das razões principais pelas quais eu me aprofundei na hipnose clínica e fiz dela meu dia a dia gratificante. Cada palavra escutada, especialmente quando carregada de emoção, é processada no cérebro como um evento biológico completo. É isso que me fascina até hoje. Como é que uma sequência de fonemas, que a priori é tão leve, tão fugaz, pode alterar a pressão arterial, liberar cortisol, influenciar padrões de respiração e até, e muito importantemente, a percepção da dor. Então, perdão, com este questionamento em mente, me permito fazer um breve parêntese histórico. Por séculos, herdamos de René Descartes a ideia de que a mente, a tal res cognitans, e o corpo, res extensa, seriam substâncias separadas. Eu sou uma dessas pessoas, eu admito isso com toda franqueza, que aderia a estas ideias por um bom tempo, um prolongado tempo, gentilmente ignorante. Eu precisei dos primeiros cabelos brancos realmente para dar, como diria nosso amigo Di Biase, um salto quântico. Não? Mas, bem, no entanto, nós temos que admitir e constatar que essa visão permitiu avanços técnicos e científicos extraordinários, impedindo justamente que dogmas religiosos interferissem na ciência. Mas também, infelizmente, ensinou aos profissionais a tratar o paciente em partes. E, por vezes, só focar naquelas partes, que podem ser mínimas, esquecendo do resto. Hoje, é claro, as ciências cognitivas mostram que essa fronteira é só aparente. A linguagem, quando bem conduzida, atravessa o que chamávamos de mente e reorganiza o que medimos no corpo. Não se trata, então, obviamente, de negar Descartes e sim, quem sabe, superá-lo na prática do cuidado. A partir daí, eu gostaria de começar já com a parte 3, parágrafo 3 dessa pequena introdução, ou seja,
o poder clínico da linguagem. Aqui quem está em pauta é a linguagem terapêutica ou hipnoterapêutica. Uma linguagem, como sabemos, que não é mágica, é intencional. É fruto de uma escuta ativa, de uma voz que sabe modular ritmo, tom e metáfora. Obviamente, provavelmente nenhum dentre nós ousaria se comparar com um Erickson, um Rossi, um Kroger, etc. Mas, quando falamos com paciente em estado de vulnerabilidade, por exemplo, anestesiado, ansioso, em dor, o cérebro dele registra tudo, tudo. Mesmo sob anestesia geral, há circuitos do sistema auditivo e límbico que permanecem responsivos. E esses circuitos respondem ao modular a liberação hormonal, ao ajustar a frequência cardíaca e ao mudar a percepção de ameaça. Então, eu comecei a ver o que antes era invisível, que cada palavra dita por um profissional de saúde, ou também o silêncio que a substitui, se transforma em um evento fisiológico. Não existe neutralidade na comunicação clínica. Eu, como suíça, gosto da neutralidade, mas nesta área não existe. O tom de voz, o ritmo da fala, o olhar, tudo comunica e o corpo responde. E foi assim que eu percebi que a linguagem é, de fato, um bisturi invisível, um instrumento de precisão que pode ferir, curar, dividir ou recompor, dependendo de como é usado. E é o ponto em que o dualismo cartesiano, justamente que mencionamos antes, se desfaz no cotidiano do hospital. A palavra vira corpo, e o corpo responde à palavra. Próximo tópico, a proposta dessa palestra. Para que esse caminho ganhe um lado palpável, eu gostaria de enumerar agora rapidinho a arquitetura resumida do livro. Eu fiz ele em 11 partes e, na minha intenção, essas 11 partes se tocam, de certa forma, como se fossem órgãos vivos de um mesmo corpo. Isso foi a intenção. Parte 1, aí uma descrição, a linguagem hipnoterapêutica, como isso achei muito, muito importante, porque é um ponto no qual eu gostaria de insistir, um novo paradigma assistencial. Aí eu relato brevemente a base neurocientífica e clínica, ou seja, como a palavra, a atenção, a expectativa modulam a experiência, o medo, a dor, a recuperação também, com evidências em cirurgias e um panorama de hospitais que integram a hipnose. Aqui no Brasil eu mencionei 2 hospitais, um no norte, na Amazônia, e outro no Distrito Federal. Na parte 2, eu coloquei um panorama dos recursos técnicos fundamentais, do repertório técnico fundamental que todos nós conhecemos, o Yes-Set, a respiração guiada, lugar seguro, etc., etc., etc. Coisas que nós usamos no nosso dia a dia, né? Parte 3, aplicações em anestesia geral. Eu coloquei anestesia geral, em tópico 3, anestesia local, na parte 4. Por que eu escolhi essas áreas? Porque eu acredito que sejam áreas onde a vulnerabilidade da pessoa é maior do que nunca, né? E essas partes, todas as partes incluem, obviamente, frases exemplo,
Eu, em tudo, uma vez eu contei, eu cheguei a 450 pequenas frases práticas que os profissionais podem vir a utilizar se quiserem. Parte 5, então, parte 4, anestesia local. Eu insisti um pouquinho na parte oftalmológica, porque é uma parte muito especial que eu vivenciei pessoalmente, e que está, de certa forma, na origem da escrita do meu livro, porque as primeiras cirurgias oftalmológicas eu fiz em 2009, e foi um início muito marcante para mim, essa época, e comecei a juntar material desde então. Parte 5, descrevo principalmente protocolos de consultório odontológico, as primeiras palavras, a redução da ansiedade, a preparação para procedimentos, e uma pequena parte também reservada à odontopediatria, onde eu coloquei faixas etárias, acredito, de 5 a 15 anos. Parte 6, que me parece bem importante, aplicações clínicas amplas em ambiente hospitalar. Aí temos situações pré-hospitalares, transporte em ambulância, exames diagnósticos bem amplos, tomografia, endoscopia, colonoscopia, mamografia, punção lombar, biópsia, etc. Um capítulo bastante extenso também do paciente em UTI, comunicação em cuidados paliativos. Tentei incluir o máximo de situações que eu consegui juntar nessa parte. Parte 7, técnicas avançadas de linguagem terapêutica, avançadas, eu coloco entre aspas, porque sempre vai ter profissionais que gostam de ir além. Então, eu coloquei aqui um refino comunicacional para casos desafiadores, ou confusão ericksoniana, o espelhamento, comando embutido, negação estratégica, foco neutro no corpo, metáfora incorporada ao ambiente e mais algumas. Parte 8, aplicações interdisciplinares. Aí eu adaptei frases terapêuticas ou frases possíveis a serem utilizadas por 31 especialidades médicas, vindo da cardiologia, urologia, passando pela geriatria, a diferentes tipos de cirurgia, etc. Parte 9, eu reservei a comunicação institucional, onde deveriam existir protocolos, talvez, de acolhimento pela recepção, a telefonia, imagem, laboratório, enfermagem, incluir higienização, nutrição, transporte interno, enfim, segurança, tudo o que eu pude também para ajudar um amplo grupo de pessoas a se comunicarem com mais eficiência e mais praticidade. Parte 10 inclui a formação, a consolidação da prática através de pequenos quadros, resumo que eu fiz, tanto para as técnicas gerais, como para anestesia geral e local, e as técnicas mais avançadas. E as diretrizes para treinar equipes e implementar, isso me parece bem importante, uma cultura institucional. E, por fim, a parte 11, comunicação de diagnósticos difíceis. Estou descrevendo brevemente os direitos do paciente, as obrigações clínicas, o roteiro prático para comunicar más notícias com técnicas hipnoterapêuticas específicas. De fato, foi a minha intenção de fazer com que cada parte seja uma janela para o mesmo propósito: humanizar o gesto técnico. Não, de fato, não só o gesto técnico, eu diria, e me permitiria de dizer, humanizar qualquer interação no ambiente da saúde.
E o que eu desejo hoje, resumidamente, compartilhar com vocês é como esta humanização pode acontecer dentro do cérebro. Como o som se transforma em sinapse, como o símbolo vira química e como, através da palavra, nós podemos induzir segurança, analgesia e confiança. Então, já veio o momento de adentrarmos na parte 2. Os caminhos neurais da palavra. Primeiro tópico seria o som que desperta o cérebro. Tudo começa no ar, ou quase nada. Uma vibração se propaga, toca o tímpano, e esta membrana vibra. Eu gosto às vezes de pensar que ela vibra como uma pele que traduz o mundo. E lembrando um pouquinho das nossas aulas de fisiologia ou de biologia, a energia mecânica se torna elétrica na cóclea via células ciliadas e vai subindo em milissegundos pelo nervo auditivo até o córtex auditivo primário. Ali, o cérebro começa a decodificar ritmo, timbre, entonação. O córtex secundário, ele analisa nuances e identifica se aquela voz é calma, firme, ameaçadora ou protetora. E antes mesmo de compreender o sentido, o sistema nervoso já decidiu se deve se abrir ou se deve se defender. É o que chamamos de efeito pré-semântico. O corpo reage antes da razão. Existem outros efeitos interessantíssimos, acho que Osmar mencionou alguns em outra palestra, como o efeito McGurk, que demonstrou que a percepção sonora e a expressão facial se integram. A escuta é um ato global, não auditivo apenas. Assim, uma frase dita com serenidade e olhar congruente já inicia uma certa analgesia, mesmo antes da anestesia. Parágrafo 2, da audição à emoção. Então, do córtex auditivo, o sinal viaja até o sistema límbico, onde sabemos bem moram as emoções e a memória. Quem sabe poderíamos resumir assim: a amígdala pergunta: é seguro? O hipocampo responde com lembranças. E a ínsula traduz em sensação: calor, frio, aperto, expansão. Estudos de neuroimagem mostravam que palavras positivas ativam regiões de recompensa e de regulação emocional. Isso foi descrito por vários científicos, entre eles dois que eu admiro muito, que são o Rainville e a Feimonville. O cérebro, diante da voz empática, libera, sabemos, ocitocina, dopamina, endorfina, um coquetel endógeno de confiança e de analgesia. Eu lembro de um momento em que eu acompanhava uma pessoa até o bloco cirúrgico e assisti a cena seguinte. Durante um preparo cirúrgico, o anestesista disse apenas: estamos aqui contigo. Tudo está acontecendo no ritmo certo. E o que o monitor mostrou segundos depois? Queda da frequência cardíaca e estabilização da saturação. A linguagem havia feito o que nenhum fármaco isolado faria, ou seja, sincronizar o corpo com a sensação de segurança. Bem, continuando para o terceiro parágrafo, quando o corpo responde à linguagem. Então, do sistema límbico, o impulso alcança o hipotálamo.
do qual sabemos que é o que podemos dizer o maestro do sistema autônomo. Ele regula hormônios, coração, respiração. Quando a mensagem percebida é tranquilizadora, o eixo HPA reduz cortisol e adrenalina, o nervo vago assume o comando, induzindo relaxamento e digestão. E aqui que a palavra se torna literalmente fisiológica. Pesquisas de Lang e colegas mostraram que a comunicação centrada no paciente durante procedimentos invasivos reduz dor e ansiedade. Isso, minha gente, isso é um efeito mensurável. Acredito que mencionei no meu livro ABC da Dor que a analgesia endógena é despertada pela percepção de segurança e significado. O verbo, então, age como um bisturi invisível. Eu sempre volto ao tal de bisturi, né? Ele afina o ritmo cardíaco, o fluxo respiratório, sincronia entre hemisférios. Isso também é um ponto muito, muito importante, é a sincronicidade entre hemisférios. Chegando ao parágrafo 4, a plasticidade e o poder da repetição. O cérebro aprende por repetição, sabemos disso desde que vamos na escola, né? Mas não qualquer repetição, aquela que carrega intenção. Cada vez que uma sugestão terapêutica é ouvida, um feixe neural se reforça. Como, deixa-me achar uma imagem, talvez uma trilha aberta na floresta, por que não? A neuroplasticidade permite que a linguagem se torne uma estrutura estável. Femonville e colegas observaram em pacientes hipnotizados uma redução sustentada da atividade talâmica e um aumento da conectividade em redes de atenção. Ou seja, em outros termos, o cérebro se reconfigura conforme o tom da voz. Quando dizemos, teu corpo sabe o caminho da recuperação, o sistema auditivo registra som, o límbico interpreta esperança e o córtex motor prepara relaxamento muscular. Então, é de fato uma sinfonia de micro-respostas. E com o tempo, é claro, a frase se transforma em âncora. Basta evocá-la mentalmente e o corpo repete o estado aprendido. Sabemos disso na nossa prática diária, também com as sugestões pós-hipnóticas, né? E a palavra virou, então, isso é uma coisa bárbara, eu acredito, um caminho neuronal próprio. Chegando ao capítulo 5, o cérebro hipnótico entre foco e expansão. Então, quando o discurso assume ritmo previsível e compassado, o cérebro entra em estado alfa, teta, ou seja, como todos nós aprendemos, numa zona liminar entre vigília e devaneio. O tálamo filtra estímulos irrelevantes, o córtex cingulado anterior equilibra emoção e atenção. E o Default Mode Network se reorganiza, permitindo maior integração corpo-mente. Esse é o território natural da hipnose clínica, né? E não, como eu às vezes explico para as pessoas que atendo, um transe místico, mas um estado funcional de foco seletivo, né?
Só repetindo, Rainville demonstrou que sugestões hipnóticas alteram a atividade do córtex somatosensorial, modulando a percepção da dor. O cérebro responde à linguagem como a um medicamento simbólico. Eu lembro de um exemplo que a doutora Femoville relatou, no qual, em uma ressonância funcional, me parece, ela viu, sim, não me parece, ela viu nessa ressonância áreas motoras e sensoriais mudarem apenas pela imaginação de frio nas mãos. Então, se a imaginação muda a temperatura percebida, o que pode uma frase impregnada de presença fazer a gente? Algo de incrível. Então, aliás, caso não conheçam, deixe-me brevemente apresentar a esta profissional que eu admiro profundamente. E devo ter citado umas 20 vezes lá no meu livro, a doutora Maria, ou Marie-Elisabeth Femonville. Ela é uma das pioneiras mundiais no uso da hipnose em ambiente hospitalar. Ela é médica anestesista no Centro Hospitalar Universitário de Liege, na Bélgica. Iniciou nos anos 90 um trabalho que mudou profundamente a maneira como compreendemos a relação entre a palavra e a anestesia. Foi também sob a sua coordenação que surgiram os primeiros estudos de neuroimagem funcional, mostrando como a hipnose modula a dor, a percepção e a atividade cerebral. Suas pesquisas, deixa-me ver os anos, 2000, 2013, 2006, revelaram que durante a hipnose há uma redução, como vimos antes, da atividade talâmica e reorganização das redes corticais, demonstrando que a palavra pode atuar onde antes só o bisturi alcançava. E sob a liderança dela também, o Centro de Liege tornou-se uma referência internacional em hipnose cirúrgica e comunicação terapêutica. Até hoje, equipes formadas por ela utilizam linguagem hipnótica em procedimentos de grande porte, médio porte, permitindo cirurgias sob anestesia leve ou até sem anestesia geral. Em outros termos, essa profissional, Elisabeth Femonville, ela abriu o caminho para todos nós que acreditamos na fusão entre ciência e humanidade. Porque ela mostrou com rigor e coragem que a neurociência da palavra é também uma forma de cuidado. E o último ponto desta parte seria da ciência ao cuidado clínico. Tudo isso nos leva a uma conclusão simples, porém, acho eu, profunda. A comunicação não é acessório da medicina. É sua primeira ferramenta neurobiológica. Cada palavra acende ou apaga circuitos. Cada tom de voz formata hormônios e emoções. Então, compreender os caminhos neurais da palavra é devolver, ou equivale devolver humanidade à técnica. Quando o profissional fala com intenção, ele está literalmente reprogramando o cérebro do paciente para se autorregular. Então, entre bisturi e inconsciente existem sinapses. E nelas habita o poder de curar. Ouso usar o termo, eu sei que é meio proibido, mas ouso usar o termo, talvez deveria ter dito modestamente, melhorar. Né? Resumindo, o som se transforma em sinapse. A sinapse em presença,
e a presença melhora. Muito bem, vamos agora, estão aguentando ainda? Né? Vamos então, como? Não estou te ouvindo, Osmar. Está indo muito bem, tô adorando. Vamos continuar. Eu já estou vendo gente bocejando, gente cansada aí. Então, vamos para a parte 3. Só A falta sua, a três. sua, a sua voz já provoca um efeito hipnótico. Ah, que bom, que Eu ótimo. ia, eu ia fazer esse comentário, eu ia fazer esse comentário. Ela Então, precisa depois dar uma aula de como fazer essa entonação. Isso aí é É, Osmar. fantástico. com Tá esse aí. sotaque terrível, né? Mas bem, então, só faltam três partezinhas, afinal, né? Então, parte 3, vocês estão vendo lá atrás de mim, a emoção, o ritmo e a neurociência. Entre o som e o sentido, há o ritmo. E é nele que o corpo reconhece segurança. Então, parte 1, quando a emoção escuta primeiro. Antes de entender, nós sentimos. É o cérebro emocional, o sistema límbico que decide, antes da razão, o significado fisiológico de cada palavra. Acredito, se me lembro bem, que foi Joseph Ledoux que demonstrou no livro dele, que eu achei bárbaro, The Emotional Brain, que o caminho auditivo se bifurca numa via rápida, que vai direto do tálamo à amígdala, permitindo reações instantâneas, e a via lenta que segue até o córtex, onde o sentido é elaborado. Por isso, o corpo reage antes de compreender. Quando o tom de voz é calmo e contínuo, a amígdala interpreta segurança. Quando é brusco, apressado, percebe ameaça. Em frações de segundo, o sistema nervoso autônomo é ajustado. O pulso acelera ou abranda. A respiração se encurta ou se expande. Outros autores, como Lang, que já citei também, colaboradores, observaram que, durante procedimentos invasivos, por exemplo, pacientes expostos à comunicação empática e ritmada apresentavam menores, níveis de cortisol e de dor. A emoção não é um detalhe, é o próprio canal. E no cotidiano clínico, essa via rápida emocional se manifesta em gestos sutis, bem sutis. Um olhar calmo, um estou aqui contigo, um silêncio respeitoso. Cada microexpressão é traduzida pelo cérebro do paciente em química corporal. Nunca devemos esquecer isso, gente. É química corporal para o paciente. E isto nos leva ao próximo parágrafo, que intitulei A Música da Fala. Então, deixa-me tomar só um chazinho aqui, porque de tanto falar, a gente seca. Toda linguagem tem melodia. Nosso cérebro não ouve apenas o que, mas o como. A prosódia, ou seja, o ritmo, a entonação e a pausa, é processada na sua maior parte pelo hemisfério direito, em áreas próximas às da percepção musical. Depois, se queremos, podemos voltar para esse fato que eu acho bem interessante. Ela dá cor ao discurso, ela marca fronteiras emocionais e ela guia a atenção. O ritmo da fala
afeta o corpo de modo direto. Quando respiramos e falamos em cadência descendente, expirando enquanto falamos, o nervo vago é estimulado, induzindo relaxamento e coerência cardíaca, como foi também constatado por Porges. Isso foi no ano 2011. Bem interessante isso também. Esse estado é chamado de coerência autonômica. Coração, respiração e pressão se alinham como se obedecessem à mesma batuta. Uma amiga anestesista, que eu menciono no livro, uma amiga de infância minha, me contou um dia que durante uma indução anestésica, ela percebeu sua paciente muito, mas muito, muito ansiosa. Então ela se aproximou e disse suavemente: inspira como quem abre uma janela e expira como quem fecha um ciclo. Foi em segundos que o traço respiratório no monitor se tornou regular. A fala havia se transformado em música reguladora. Então, em outros termos, o som é um gesto fisiológico. E toda pausa bem colocada é um convite à homeostase. Isso nos leva ao próximo tema, o poder das metáforas. Eu penso às vezes que as metáforas são atalhos do cérebro para o invisível. Vocês vão dizer, a Eugene está inventando muita coisa aí, né? Mas por que não? Quando dissemos, por exemplo, teu corpo reencontra o próprio compasso, o cérebro não apenas entende, ele simula. Estudos de 2 pesquisadores, foi Barçalou e Galiese, mostram também que o processamento da linguagem figurada ativa áreas sensório-motoras correspondente à ação descrita. Ou seja, ouvir, o peso vai diminuindo, faz com que o cérebro literalmente venha a modular o tônus muscular. Todos nós já vimos isso acontecer em demonstrações de hipnose de palco, né? No campo clínico, a metáfora é a ponte entre, eu diria, a ciência e, entre aspas, a alma. Ela permite traduzir estados internos em imagens acessíveis. Em contexto de dor, por exemplo, metáforas como a dor é um mensageiro que já cumpriu sua missão. Ou ainda, a anestesia é um cobertor de calma que cobre o corpo por dentro. Frases assim, e eu dei, como eu falei, acho 450 pequenas frases de exemplo em todas as situações. Frases assim atuam como representações neuroplásticas, reorganizando a percepção e a resposta. Em experimentos conduzidos justamente em Liège, que eu mencionei antes, a doutora Femoville mostrou por fRMI, como já vimos, que a simples sugestão verbal de analgesia durante a hipnose reduz a atividade talâmica e o fluxo no córtex somatosensorial. Repito isso porque é um fato muito importante. É o nosso dia a dia, mas vale ressaltar novamente, o cérebro em hipnose, ou ouso acrescentar, em linguagem poética, responde à imaginação como se fosse realidade. Colocado de outra forma, daria para dizer, o símbolo age como molécula invisível. Ele entra pelo ouvido
e se dissolve nas sinapses. Isso nos leva ao ponto 4 já, a palavra como reguladora de sistemas. Então, vimos que a palavra é um estímulo fisiológico completo. Quando pronunciada com intenção, ela desencadeia cascatas neurológicas e hormonais. O nervo vago, que conecta o tronco cerebral ao coração, pulmões, intestino, é sensível às frequências focais humanas de, se me lembro bem, 60 a 90 Hz. Me corrige, Osmar, se errei. Que é a faixa da voz suave. É por isso que o som da voz compassada literalmente reduz a atividade simpática e favorece a digestão, a circulação, a imunidade. Isso foi o Stephen Porges, acredito que comprovou. Em um diálogo empático, os cérebros de quem fala e de quem ouve entram em ressonância neural. Outro fenômeno interessante. E esse foi estudado por Cosulino, acho que é, Cosulino. Ondas cerebrais se sincronizam, liberando ocitocina e dopamina, ampliando a sensação de vínculo, não só de segurança, como falei antes. No ABC da dor, eu coloquei algo como a analgesia endógena não é um milagre, é o reflexo da percepção de acolhimento. Quando o paciente se sente ouvido, ativa os sistemas de recompensa, óbvio. Quando se sente ignorado, reativa os circuitos de ameaça. A palavra, portanto, reprograma o eixo HPA tanto quanto, ou às vezes mais, né, do que certas medicações. Uma enfermeira numa unidade de dor crônica me relatou que o simples ato de narrar em voz suave cada etapa do cuidado, tipo, agora vamos trocar o curativo, teu corpo está cooperando muito bem conosco, reduzia espasmos e tremores. Ou seja, o corpo responde à previsibilidade, que palavra difícil, previsibilidade verbal. Né? Isso nos leva ao próximo ponto, 5, entre emoção, ciência e arte. Gosto de pensar que a medicina nasce da técnica, mas amadurece na arte. Me parece que tivemos o prazer de constatar isso num tocante vídeo de dois amigos cantando La Bohème, né? Alberto e Osmar. Então, novamente, nossa maravilhosa ferramenta, a hipnose clínica, é o lugar por excelência onde ambas se reencontram. A ciência, porque tem bases mensuráveis, e a arte, porque requer presença, ritmo e afeto. A voz é o primeiro instrumento do cuidado. Ela pode ser, como falei, bisturi, anestésico ou ponte. Repito, ela pode cortar ou cicatrizar, abrir ou fechar. Outro fato que achei interessantíssimo, como demonstraram de novo Rainville e Afimoville, até sob anestesia geral, o sistema auditivo continua processando palavras e tons, ou seja, o cérebro responde fisiologicamente a eles. E quem sabe isso nos permite afirmar que a linguagem terapêutica é, então, a mais avançada forma de tecnologia humana. Nenhum circuito eletrônico é tão rápido
quanto a via neural da empatia. E talvez nenhum protocolo é tão preciso quanto uma palavra dita com compaixão. Consequentemente, em um hospital, por exemplo, o ritmo da voz é o primeiro sinal de humanização. Quando um profissional aprende a escutar o próprio ritmo antes de falar, o ambiente inteiro muda e a voz se torna presença. E a presença se torna tratamento. Chegando, então, agora acho eu, na parte 4. Já estamos na parte 4, ainda aguentando? Então, eu penso às vezes que a ciência só se completa quando reencontra o humano que a inspirou. Então, vamos falar um pouquinho do cérebro anestesiado. Ou seja, quando o corpo dorme, mas o inconsciente escuta. Eu não sou muito fã desses termos subconsciente, inconsciente, etc. Quando eu falo com meus pacientes, eu sempre uso o termo mente profunda. Para mim, essa apelação genérica é bem mais palpável e menos assustadora. Então, durante, eu acredito, muito tempo, acreditou-se que, sob anestesia geral, o paciente era uma página em branco, desligado, inconsciente, impermeável ao ambiente. Mas a neurociência mostrou o contrário. Foi de novo nosso amigo Rainville, da Universidade de Montreal, que demonstrou por meio de imagens funcionais que o córtex sensorial e as vias talâmicas continuam ativos durante a hipnose analgésica. Ainda que o paciente não sinta a dor, o cérebro a processa. E as palavras do terapeuta modulam essas respostas neuronais. Então, Rainville foi o primeiro a descrever que a sugestão verbal altera diretamente a percepção nociceptiva, reduzindo a atividade do córtex cingulado anterior, o centro da dor emocional, né? E poucos anos depois, então, foi Femonville e a equipe dela que expandiram essas observações ao ambiente cirúrgicos. Ela comprovou que mesmo sob sedação e analgesia, o cérebro mantém janelas de receptividade auditiva e afetiva. Então, quando ela usava a hipnosedação, por exemplo, em cirurgias da tireoide, da mama, do abdômen, a equipe mostrou que palavras e metáforas terapêuticas reduziam o consumo de anestésicos em até 50%, que estabilizam a pressão arterial e que aceleravam o retorno à consciência. Se houver interesse no final, eu posso mostrar para vocês rapidinho um breve vídeo dela, são só 3 minutinhos, onde ela menciona esses fatos. É em francês, mas tem as legendas automáticas que, infelizmente, deixam a desejar, mas podemos ver, podemos decidir juntos, né? Então, com isso, o que era uma intuição tornou-se um dado mensurável. O cérebro anestesiado não se desliga da emoção. Ele apenas muda de frequência e continua ouvindo o que é dito ao redor. Desta forma, cada palavra dita em bloco cirúrgico, mesmo quando não é ouvida conscientemente, entra no registro emocional do paciente. E é nesse ponto que a linguagem passa de técnica auxiliar a ser uma ferramenta clínica
essencial. Nosso ponto 4.2, a voz como bisturi invisível. Uso terapêutica da palavra durante a anestesia. Acredito que a voz humana é o primeiro som que o feto escuta. E o último, talvez, que se apague em coma profundo. É, portanto, o fio mais antigo da relação entre o corpo e o cuidado. No contexto anestésico, como vimos, ela se torna um instrumento de regulação autonômica e simbólica. E essa comunicação, ela não é cognitiva, ela é visceral. Ela é visceral. Foi Lange Rosen, em 2002 e 2005, que observaram em pacientes submetidos a procedimentos invasivos que a simples presença verbal calma, com frases curtas e previsíveis, reduz a atividade simpática e o consumo de fármacos ansiolíticos. Então, não se trata de gentileza, se trata de neurofisiologia aplicada. Frases, por exemplo, como: agora teu corpo entra num repouso profundo e seguro. Ou então, tudo corre bem enquanto a tua respiração mantém o ritmo certo. Quando repetidas com serenidade, funcionam como comandos fisiológicos. Fazem tudo aquilo que já falamos, estabilizam a respiração, reduzem o ritmo cardíaco, diminuem a descarga de cortisol. Num artigo eu descrevi que a voz modulada e previsível é o equivalente neuroquímico de um sedativo leve. E que a analgesia endógena depende da percepção de coerência comunicativa. O corpo não relaxa quando percebe incoerência entre a palavra, o gesto ou a intenção. Por isso que a linguagem terapêutica durante a anestesia precisa ser sincera, breve e, principalmente, harmônica. Mais uma vez, nossa amiga Femonville, ela resumiu isso numa frase bem interessante. A anestesia química faz dormir o corpo, a comunicação faz dormir a angústia. E é justamente essa angústia dormida que diferencia o trauma do cuidado. No ponto 3, da anestesia, a consciência, a palavra como ponte entre estados. O cérebro anestesiado não é, como vimos, um território estático. Ele transita por ondas. Durante a indução e o despertar, a atividade oscilatória entre alfa e teta é máxima. Estados reconhecidos também por favorecer a plasticidade sináptica e a sugestionabilidade positiva. Foi um pesquisador, foi o Cusulino de novo, que em 2014 falou desses períodos limiares entre dormir e acordar, que são como portas abertas para o aprendizado implícito. Nós que trabalhamos com hipnose sabemos muito bem disso, né? E nessas janelas, o que é ouvido se torna traço emocional estável, mesmo sem lembrança consciente. Quando o anestesista diz ao final da cirurgia, tudo correu bem, teu corpo trabalhou em harmonia. Essa frase é arquivada, não na memória verbal, mas no mapa corporal da confiança. Ela reduz o delírio pós-anestésico, as náuseas, muitas vezes,
agitação, tempo de internação, né? Então, influencia muito positivamente a situação. Aliás, muitos hospitais hoje já recomendam o uso de scripts de recuperação, ou seja, pequenas mensagens ditas nos segundos em que o paciente volta à consciência. Estás em segurança. A cirurgia terminou com sucesso. Tua respiração está tranquila. Estas frases atuam como âncoras homeostáticas que harmonizam a transição entre anestesia e vigília. O cérebro desperta para a segurança antes de despertar para um ambiente. Isso que é fascinante. Então, a linguagem terapêutica, ela é, portanto, o que eu chamaria uma forma de neuroponte. Ela liga o invisível ao tangível, e o clínico ao simbólico. Isso nos leva ao ponto 4. O gesto, o silêncio e a coerência comunicativa. Sabemos que toda palavra carrega um gesto, e todo gesto contém uma intenção. O paciente percebe ambos, mesmo sob anestesia parcial ou sedação. Eu li um livro super mega interessante que se chama Silent Messages, do Merabian. Ele demonstrou nesse livro que a incongruência entre expressão facial e tom de voz gera reações fisiológicas de desconfiança. O sistema nervoso autônomo lê o microtom da relação antes de compreender o significado. Isso é também o que o Porges, né, chamou a neurocepção neurocepção de segurança. Uhum. O corpo reconhece se o outro é ameaça ou abrigo, antes mesmo de entender suas palavras. Uma enfermeira, então, que anuncia o gesto antes de executá-lo, tipo, agora vou tocar teu braço, apenas um instante. E o faz, efetivamente, de forma coerente, ela gera analgesia reflexa. O toque se torna previsível e o sistema límbico relaxa. Então, da mesma forma, o silêncio atento, não o silêncio ausente, comunica proteção. É um silêncio que diz: estou contigo, mesmo sem palavras. E esse tipo de silêncio é, talvez, o mais curativo de todos, né? A coerência comunicativa é o elo entre empatia e neurofisiologia. É o ponto, podemos dizer, onde o cuidado se transforma em linguagem viva. Último ponto, futuro do cuidado comunicante. Hoje sabemos que a comunicação terapêutica não é ornamento, é intervenção fisiológica mensurável. Então, avançamos muito ao longo dessa pequena apresentação, né? Podemos já afirmar tais coisas. A palavra intencional modula sistemas neurovegetativos, influencia a cicatrização, imunidade e analgesia. O futuro do cuidado passa, portanto, pela formação de profissionais que saibam falar com o corpo inconsciente. Aquele corpo que escuta antes de entender. Mas isso requer treino, sensibilidade e ciência.
a medicina do futuro e a psicologia clínica também caminham para esse ponto de convergência entre a neurociência e a linguagem e compaixão, né? Imagino que será comum nos próximos anos, pelo menos espero, ver protocolos hospitalares com scripts verbais padronizados, que seja, né? Para antes, durante e após o ato cirúrgico. Mas nada substitui o tom humano, o olhar sincero, o compasso da voz, que se alinha ao da respiração do paciente. Eu acredito que é ali que o bisturi e a palavra se reencontram. Não como opostos, não, mas como duas formas de tocar o mesmo corpo. Porque, no fundo, anestesiar é também proteger. E proteger é comunicar, ainda que em silêncio. Para encerrar essa parte, eu já vejo uns rostinhos bem cansadinhos aí. Parte 5, rapidinho. Parte 5, o reencontro entre ciência, empatia e presença humana. O que eu vou dizer lá? Mais uma vez a mesma coisa, né? Quando a ciência reencontra o humano. Como já vimos, a ciência revelou algo que as antigas tradições de cuidado sempre souberam intuitivamente. A palavra é um impulso elétrico que percorre o corpo inteiro. Vimos também que ela não flutua no ar, ela atravessa membranas, percute em receptores, acende sinapses. O cérebro humano responde à linguagem como um organismo vivo responde à luz, com movimento, com adaptação, com transformação. E hoje as neuroimagens mostram que quando o paciente ouve uma voz calma, o córtex cingulado anterior se ilumina, o tálamo se reorganiza, vamos dizer, o fluxo de informação dolorosa, e a amígdala reduz sua tempestade emocional, né? Então, a linguagem terapêutica, traço hipnoterapêutica, portanto, não é uma metáfora, mas uma via fisiológica de regulação. No entanto, há algo que nenhum scanner capta. O instante em que um olhar acolhe o olhar do outro. Ali, antes mesmo que o raciocínio aconteça, o corpo reconhece segurança. E nesse micromomento que a ciência encontra o humano, e o humano reencontra o sentido de ser parte da ciência. Porque, afinal, toda descoberta começa com uma pergunta, e toda pergunta nasce de uma inquietação humana. Chegando já ao segundo ponto, o cérebro que escuta o coração. Então, pensava-se que a empatia fosse apenas, vamos dizer, uma virtude moral. Hoje sabemos que ela é uma função neurológica essencial à sobrevivência da espécie. Os neurônios espelho disparam não apenas quando agimos, mas quando observamos o outro agir, né? Então, isso significa que o cérebro humano ele foi biologicamente programado para compreender e sentir o outro. Não somos ilhas
isoladas, não? E, consequentemente, nos bastidores de cada consulta, de cada sala de cirurgia, de cada diálogo clínico, eu diria há um concerto invisível acontecendo. O batimento cardíaco de um se ajusta ao do outro. O ritmo respiratório se sincroniza. O corpo inteiro responde à melodia emocional do encontro. Então, eu repito novamente, não canso de repetir, a comunicação, portanto, é uma forma de corregulação fisiológica. E vimos que um simples "estou aqui contigo" pode desencadear uma cascata de hormônios. Essas moléculas do vínculo, né, que são o alfabeto químico da empatia. Né? E nesse alfabeto que se escreve a medicina do futuro, penso eu, aquele em que a escuta é tão terapêutica quanto o bisturi. E como já observamos em inúmeros estudos que eu citei, a empatia é contagiosa. Ela se propaga em ondas silenciosas, transformando o clima emocional de uma equipe inteira. Né? Então, um profissional calmo, ele pode reprogramar o ambiente em torno dele. Isso é algo mensurável. Assim, o coração se torna, talvez, o instrumento mais sofisticado de comunicação terapêutica que existe. Passando para parágrafo 3, a presença como tecnologia invisível. Se formos olhar, nós vivemos um pleno paradoxo fascinante. Quanto mais a tecnologia avança, mais nos sentimos falta daquilo que nenhuma máquina é capaz de produzir: presença humana. A presença não é apenas estar fisicamente junto. É um estado de consciência compartilhada. Eu vou dizer algo que pode soar bombástico, talvez, mas que acredito profundamente. A presença é a atenção plena que se instala quando o profissional se entrega de corpo e alma ao momento. E quando o mundo inteiro se reduz àquele encontro. Nesta presença verdadeira, gente, o tempo muda de densidade. O paciente se sente visto, mesmo em silêncio. O terapeuta, o médico, o enfermeiro, o psicólogo se torna um espelho estável onde o medo do outro se dissolve. Mas para além da explicação que a dopamina libera, a atividade, córtex orbitofrontal, etc., tudo aquilo que já vimos, o que importa é a vibração. Algo se acalma, algo se reorganiza. Podemos ter robôs que operam com precisão milimétrica. Podemos ter algoritmos que diagnosticam em segundos. Mas nenhum deles sabe oferecer um instante de humanidade. É justamente isso que o paciente mais recorda depois. Não é o procedimento, mas o modo como foi olhado, como foi tocado, como foi escutado. A presença é uma forma silenciosa de anestesia emocional. A mais antiga e a mais eficaz de todas. Por isso, talvez, precisamos reintroduzir, abre aspas, presença, fecha aspas, como disciplina nas escolas médicas. Ensinar o olhar,
o tom, a pausa, a gentileza. Porque o que realmente importa e o que muitas vezes certamente salva não é o aparelho nem a técnica, é o vínculo. Passando para o quarto, penúltimo parágrafo. Peço um instante de licença. A empatia institucional, um pouquinho já tocamos, mas é um momento quando o cuidado se multiplica. O reencontro entre ciência e empatia, de certa forma, acredito, só se completa quando ultrapassa um indivíduo e se transforma em cultura institucional. Quando um hospital escolhe conscientemente adotar uma linguagem terapêutica, ele muda de vibração. Os corredores, talvez antes saturados de pressa, passam a conter notas de delicadeza. Os plantões, talvez, se tornem mais leves e os erros menos frequentes. O estresse fisiológico das equipes diminui. Essa transformação já é observável em vários centros de referência. Vimos no grupo de Feimonville-Liège que comprovou que é possível integrar a hipnose em cirurgias complexas sem perder eficiência. Ao contrário, ganhando segurança e tranquilidade. E outros hospitais seguiram os exemplos na Suíça, na França, no Canadá, também no Brasil. O que se propaga ali não é apenas um método, mas o que mencionei de início, uma filosofia de cuidado. Uma instituição empática é, em si, um organismo vivo, onde cada profissional é uma célula desse corpo coletivo. Quando uma delas vibra em compaixão, o todo se harmoniza. E essa sinergia tem impacto mensurável em tempo de recuperação, em adesão ao tratamento e até, imagino eu, em índice de rotatividade de pessoal. Mais do que protocolos, precisamos de ambientes que respiram humanidade, onde a escuta não seja exceção, mas rotina. E onde a palavra cura recupere seu duplo sentido, de aliviar o corpo e também dignificar o ser. E concluindo, parágrafo 5, podem respirar, estamos chegando no fim. Gostaria de parafrasear o Martin Luther King. I have a dream. Yes, I have a dream. Eu também, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que este livro e o movimento, a filosofia que ele representa, se espalhe como um fogo de floresta do bem, que contamine positivamente profissionais e instituições, inspirando hospitais, clínicas, escolas de medicina a redescobrirem o poder da palavra e da presença. E que um dia se torne natural ver equipes multidisciplinares utilizarem a hipnose clínica, a comunicação compassiva, a escuta ativa como parte do tratamento, não como um complemento. E que cada estudante da área da saúde aprenda, junto com anatomia, farmacologia e demais disciplinas, o vocabulário das emoções. E que cada paciente possa sentir, ao ser acolhido,
que não está diante de uma máquina, mas de uma consciência que se importa. E que a ciência continue a iluminar o caminho, mas que a empatia continue a aquecê-lo. Que a palavra volte a ser ponte entre o medo e a coragem, entre a dor e a serenidade, entre o corpo e o invisível. E talvez, quase por fim, que o silêncio entre uma frase e outra, cada um de nós se lembre. A presença, gente, é a forma mais alta, mais nobre de cuidado. Porque a verdadeira medicina acontece não apenas no corpo do paciente, mas também e talvez, sobretudo, no coração de quem o acompanha. E fico muito, muito envaidecida e grata pela atenção de todos vocês. Foi um grande, grande prazer poder compartilhar com vocês essas ideias e estou aberta a qualquer crítica agora. Bom, olha, eu vou abrir para as pessoas fazerem considerações, mas eu quero dizer uma coisa, Eugênio. Você está de parabéns. Você deu uma verdadeira aula de humanidade, de humanismo no atendimento, independente da, de tudo que você falou de hipnose que está aí, mas eu acho que esse é um exemplo que está faltando. Eu, como médico, posso dizer que é um. Se isso que você falou ao final realmente se concretizar, nós realmente daríamos um verdadeiro salto quântico na atenção às nossas pacientes, às pessoas, não necessariamente as doenças, mas as pessoas que estão necessitando muitas vezes de uma palavra amiga, de um conforto apenas, né? Então, você está de parabéns. A sua voz é uma voz extremamente hipnótica. E olha, vou te dizer mais. É, o teu ritmo de fala, você encarou, quer dizer, você como se você estivesse fazendo uma hipnose, você deu essa aula, você colocou todos nós em transe subliminar, em transe hipnoidal, em estado hipnoidal. Isto facilita a nossa apreensão de tudo que você falou, né? E olha, no futuro a IA, a inteligência artificial, vai usar o seu tom de voz para fazer as induções via IA que por aí vão acontecer daqui a pouquinho, você vai ver. Eu só queria lembrar duas coisinhas interessantes, né? Você falou daquela do estado hipnagógico e hipnopômpico, né? Que é interessante e que o professor Passos dizia, quando a gente está fazendo aquela hipnose clássica, que a gente fica repetindo voz repetitiva, calma, tranquila, suave, né? Você leva a pessoa a um estado hipnagógico, como se ela estivesse num pré-sono. E isso faz com que ela se desarme, que ela fique mais sugestionável. E nós estamos assim quando vamos dormir e quando estamos acordando. Exato. Hipnagógico entrando e hipnopômpico saindo. Mas o que é interessante é que quando a gente está sendo anestesiado, nós passamos por essas mesmas fases. Então, tanto na indução hipnótica como na saída, vale a pena tudo isso ser dito, todas essas, quer dizer, essas palavras de força, de compaixão, essas sugestões de bem-estar devem ser dadas porque é um momento que eu acredito que seja bem adequado, né? Outra coisa interessante que você falou é essa a empatia. Eu costumo dizer uma coisa que, de certa forma, você falou, é que a empatia que está ligada ao rapport, ela determina uma ressonância
Eu costumo dizer que quando a gente toca um diapasão com a nota Lá e aproxima do violão, a nota Lá vibra. Isso é uma ressonância. E quando nós entramos em rapport profundo e essa empatia de relacional, existe uma ressonância na comunicação profunda, levando-se em conta que a comunicação entra em todos aqueles passos que você falou. São só na palavra, como no simbolismo, como no emocional, no bioquímico, no neuroquímico, no fisiológico. Quer dizer, tudo isso, essa cascata, acontece por essa ressonância que eu chamo de comunicação profunda, uma ressonância da comunicação profunda, né? Ou comunicação multinível, também muitos usam. Erickson gostava de dizer isso, né? Então, eu vou abrir para deixar as pessoas falar, porque senão eu vou falando muito. Mas olha, você está de parabéns e vou te dizer mais. Hum. Essa sua palestra me fez quase ter um compromisso moral de comprar esse livro, não tem jeito. Você fez um resumo do livro. Muita gente vai ouvir, vai assistir essa palestra e já tem o resumo do livro. Mas eu acho que tem mais conteúdo que agora eu fiquei curioso e quero conhecer. Que Você está ótimo, aí? Masmate, agradeço Gente, muito. quem quiser falar, se manifestar, levanta a mãozinha aí para a gente poder dar uma coordenada. Aqui o professor Elias Lins. Vamos lá, Elias, pode falar. Oi, não, A Magda depois também. a Eugene me trouxe, né, aqui uma nova visão, uma visão mais ampliada do processo hipnótico. Essa analogia entre bisturi e hipnose, bisturi e a palavra. Então, eu achei que foi uma coisa assim maravilhosa. É uma nova visão, uma nova formatação da hipnose. É claro que isso vai levar um tempo para se solidificar. Nós precisamos atravessar muitas fases anteriores a esse evento ao qual a Eugene está buscando ou está transmitindo. Mas eu fico muito feliz de ter participado e com certeza também vou em cima do livro dela. Tá bom, Eugênio? Muito, Muito muito obrigado. obrigada, Muito Elias. obrigado pelo conteúdo, né? Maravilhoso. Não, não tem o que dizer além disso, né? Creio que eu repito aqui as palavras do irmão Osmar, né? Não tenho que tecer mais do que isso para você. Muito obrigado mesmo, né? Por tudo que você trouxe de conhecimento, e que tenha muito mais sucesso e que seus sonhos se realizem. Obrigada, Elias, muito Obrigado. obrigada. Magda, pode abrir seu microfone, Magda. Não vejo mais. Primeira, doutora Eugênia, eu estou encantada. Ah, Eu estou, assim, encantada. Porque uma das coisas que eu mais amo na hipnose são os atos da fala. E eu sempre fui muito fã de John Austin, aquele filósofo que a senhora conhece, londrino, que lá em 1700 e 1800 já falava do poder que a palavra tinha em promover uma ação, uhum. né? E eu fui bebendo cada palavra sua e ficando muito feliz, porque eu vejo até, Osmar, como a gente formar com a Eugene mais palestras, mais debates, para a gente realmente aprender que não é a palavra só. Eu escrevi há uns anos atrás, em 2000, um livro sobre pau, pau, pedra, pedra. As palavras não me ferirão, que também vem de uma canção londrina, e me baseei nessa questão do Austin, que quando você joga uma palavra, dói mais que que a pedra. Porque a pedra você ainda tem uma ação, a palavra vai. E aí virou a questão do bullying. Mas como, né, no efeito hipnótico, ela tem um poder que o Milton Erickson usava sobre as metáforas. Então, assim,
milhões de agradecimentos. Sua Imagina. palestra foi linda e claro que eu vou comprar o seu livro, mas não tenho nem como. Tá Mas maravilhoso. é uma coisa, eu não pensava que ia ser uma coisa tão pesada, realmente, não pensava. Quando Mas finalizei, eu acho que a palavra tem o poder que Cristo colocou os discípulos na Bíblia, na Torá, em todos os outros livros. Quando você começa a mencionar, como Austin começou a mencionar isso lá atrás, e viu o efeito que isso teria, porque o Austin também fala dessa questão dos três movimentos, né? A ação que ele tem na linguagem, a ação que ele tem, que ele descrevia algo e como ele informava, e o tom, a cadência que uhum, ele dava também nas palavras. Você pode falar um sim ou um sim, uhum, né? E isso em hipnose funciona muito, e o Milton Erickson foi um mestre que nos demonstrou, né, através da teoria dele. Então, exato, eu estou encantada. Vou muito. dormir feliz de ter Olha aprendido que coisa muito boa, hoje com a que senhora. coisa Muito boa. obrigada mesmo. Senhora, não, por favor. Né? Muito, Não, muito foi Mais obrigada. lindo, alguém, foi gente? lindo. Mais alguém quer falar É tão alguma coisa? gostoso. Sueli agora quer falar alguma coisa. Vamos lá, Sueli, abre o seu som. Estou encantada. Hum, Hoje eu encontrei a minha alma gêmea em reprogramação neurolinguística, porque é tudo isso. Palavras são gatilhos que disparam emoções e sensações, a linguagem determina a visão de mundo. Muito bom encontrar alguém que traz a importância da modulação da voz do hipnoterapeuta quando ele diz: relaxa. E é isso, é a sua fala, é a sua poesia hipnótica. Gratidão imensa pela sua palestra de hoje. Fez bem ao coração de todos nós. muito Gratidão. obrigada, Sueli. Fico muito feliz e grata. Nós somos um pequeno núcleo aqui, mesmo o Osmar dizendo que somos em 200 pessoas, né? Mas somos um pequeno núcleo. Eu realmente, na minha percepção, eu gostaria que isso se tornasse um movimento, porque quando eu falei em observação atenta, é realmente algo que aconteceu ao longo dos anos. E neste último ano, acompanhei de perto cirurgias do ser mais próximo a mim, que é a minha mãe, uma senhora, eu diria, com 69, ao inverso, que o Osmar conheceu em São Paulo, né? Osmar, nós nos encontramos lá, né? Naquele restaurante, e então eu acompanhei coisas maravilhosas, extraordinárias e barbaridades que poderiam ser evitadas. Né? Isso finalizou quando eu fiz a revisão do livro, durante esse último ano. Eu realmente me lembrei de cada um desses instantes que foram, claro, eu sou filha única, traumatizantes e horrivelmente difíceis para mim, mas ao mesmo tempo eu tive lições muito, muito gratificantes. Como eu coloquei no livro, também acho de introdução, de apresentação, eu aprendi tanto com os profissionais da saúde que me fizeram um grande, grande bem, como com aqueles que me prejudicaram muito. E houve essas situações. E eu tenho gratidão por ambos os lados. Né? Claro, receio também, porque eu perdi 90% da acuidade visual de um dos olhos devido a um erro médico. Isso me impediu de fazer muitas coisas na vida, mas aprendi muito através dessa situação. E tenho gratidão por ela, porque me fortaleceu de outras formas. E a presença de vocês hoje à noite, tão carinhosa, tão atenta,
perante uma coisa meio longa demais. Ontem, quando estava pensando detalhes daquilo que ia falar, eu me disse, ai, eles vão dormir, vão dizer, mas que coisa mais longa, né? Então, eu sinto muita gratidão mesmo, pela escuta atenta. Eu queria só lembrar que o nosso Ibn Sina, ou seja, o Avicena, ele já dizia, né? Pela palavra, muitos padecimentos poderiam ser curados. Então, quer dizer, talvez tenha sido o primeiro a reconhecer a importância da comunicação multinível, né? Mas, de qualquer maneira, alguém mais quer falar alguma coisa? Eu tenho a impressão que, olha, estão todos extasiados. Para você ter uma ideia, normalmente nas reuniões, as pessoas, os poucos que assistem no horário, porque a maioria das pessoas vem depois da gravação, mas os poucos que assistem, quando acaba a reunião, já vão saindo, saindo, saindo. Até agora ninguém saiu. Ou seja, as pessoas eu acho que realmente estão ainda naquele, a gente chama naquela aura hipnótica, né? Aquela aura pós-hipnótica, né? Mas de Osmar, qualquer forma, alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos lá, deixa eu ver. eu quero, A Osmar. Rosângela, vamos lá, Rosângela, que é uma clínica e passa por tudo isso, ela tem a possibilidade de aplicar tudo isso que você falou. Vamos lá, Rosângela. Olha, doutora, eu estou realmente encantada com a sua palestra. Eu gostaria que a sua palestra, o seu livro, tivesse uma penetração muito grande em todo profissional da saúde, da importância da palavra, né? Eu consigo visualizar alguns pacientes meus que eu consegui, com o uso da palavra, através do estudo, porque eu sou uma. Aprendi hipnose em 2000 e há pouco tempo, em 2020, né? Eu sou uma novata. Na verdade, minha formação é pneumologia e acupuntura, né? Eu tenho essas duas formações. Eu aprendi hipnose há pouco tempo, são pouco tempo de uso, mas eu posso ver o quanto, pelas suas palavras, o quanto nós, profissionais, médicos, psicólogos, enfermeiros, podemos ajudar apenas com uma coisa tão simples como a escuta atenciosa, e isso me fez me lembrar uma paciente que eu tratei de artrite reumatoide deformante, que sofria de muitas dores, já estava tomando um imunobiológico, e fazia acupuntura comigo porque ela tratava no mesmo local onde eu atendo, com um reumatologista. E ela tinha duas dores, além das dores da artrite reumatoide deformante, que era muito acentuada, a dor emocional, porque ela tinha sido uma bailarina. E ela tinha sempre, a vida toda, ela tinha bailado balé Passando. clássico. Então, aquela dor, doutora, fez com que nós, através das sessões de acupuntura, e eu usando a escala de dor analógica e usando a técnica de Krasinek, né, para redução da intensidade da dor, quanto que, através da palavra, eu acho que, porque hoje já ela já não está mais entre nós, quanto que era um aprendizado para mim e para ela estarmos conectadas naquela coisa que era uma doença incurável, né? É uma fase final, uma artrite deformante, toda deformada, a dificuldade que ela tinha de sentar na cadeira da hipnose e fazer acupuntura me chama. Mas depois de cada sessão, a gente sabia que eram duas almas conectadas, na dor física, mas também naquela dor emocional dela não poder fazer mais aquilo que ela mais amava, né? Então eu quero te agradecer, doutora, porque a senhora deixou na minha alma um acalento de que vale a pena a gente não ser só técnica, fazer só a medicina do corpo, mas a medicina, acima de tudo, a medicina da alma. Muito obrigada, viu? Olha, sou eu que agradeço, mas por favor, nada de doutora, senhora, etc. A senhora mora lá em cima, né? Eugênio. Achei bárbaro o que falou, porque justamente esse acompanhamento, essa comunhão de almas, tanto pela profissão da tua paciente,
como também pela dor dela. Esse compartilhar, eu acho que ele dá uma sensação de ser amparada ao paciente, mesmo não podendo fazer mais nada. Em uma parte do meu livro, uma parte final, lá na parte 6, onde falo tanto de UTI como de exames, falo também dos cuidados paliativos, porque uma das minhas melhores amigas é médica-chefe de um serviço de cuidados paliativos, e os relatos são realmente muito comoventes, muito comoventes. A Cristine, numa recente reunião, falou um pouco sobre isso, eu achei muito, muito interessante. Teria integrado parte do saber dela no meu livro se eu tivesse escutado antes, né? Mas o que tu vivenciaste, Rosângela, é muito difícil, e isso nos leva, de fato, a uma outra questão, a uma questão de nos proteger um pouquinho como profissionais, tá? Porque esse compartilhar, ele pode ser uma coisa muito pesada, quase que perigosa. Não sei como tu vês isso, Osmar. A distância necessária e a proximidade obrigatória. Eu, 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 eu vivencio muito isso porque eu sempre gostei do aspecto da ginecologia psicossomática, né? Eu sempre digo que se existe uma especialidade que é psicossomática, é a ginecologia. Em em todas as suas patologias, os componentes psicossomáticos são muito intensos. E sem contar no parto, na gestação e no parto, que eu tenho até um livro disso, falo bastante. E é interessante porque realmente é, é gozado porque as pacientes, elas, elas diziam para mim, o doutor Osmar é um médico professor, porque eu tinha mania de ficar explicando para elas a doença e tal, falando. Elas diziam assim, o senhor faz a gente perder noção do tempo. Então, quer dizer, esse é um aspecto interessante, porque você prendia a paciente para que ela pudesse meditar, a gente pudesse traduzir os sintomas psicossomáticos dela dentro do universo e, né, do contexto de vida dela naquele momento. Mas realmente eu vejo isso com muito interesse. E sem contar que eu trabalhei durante 16 anos atendendo só pacientes vítimas de violência sexual. Então aí já dá para complementar mais ainda a importância que eu dou para esta forma de comunicação multinível, né? A Astir tinha levantado a mão, não sei se ela ainda quer falar, já está terminando nosso horário, mas vamos lá, Astir, ainda tem mais um tempinho, vamos lá. Bom, eu queria parabenizá-la. Todas as falas que foram anterior, eu direciono para você. Obrigado. E recentemente eu participei online de um congresso, quinto congresso de espiritualidade na prática clínica do pessoal de Porto Alegre, e teve muita fala de compaixão, né? E tem um grupo da Bahia que trabalha com cuidados paliativos, e dentro dos cuidados dele tem muita compaixão e muito acolhimento. Pela exposição da técnica que veio dar a palestra, ela falou muito nesse, você via que ela tinha compaixão, tinha uma modulação na voz. O que que eles descobriram depois de algum tempo? Que o índice de alta nos cuidados paliativos, naquela centro onde eles trabalhavam, era de 18%. Com esse acolhimento, essa compaixão e essa escuta na hora de que ele estava tendo até os delírios, a visita da saúde pela última vez, que era muito ouvido e acolhido, esse índice de alta subiu para 30%. Você vê que o poder da palavra aumenta a imunidade e cura, né? Eu fiquei muito impactada com isso. E a cadência com que você fala nos contagiou
de tal maneira que a gente vai sair daqui de uma forma diferente. Nós não somos, serão, nós estamos diferentes ao sair dessa palestra. Isso é muito bom e muito gratificante. Muito obrigada. Sou eu que agradeço muito, Astir, essa colocação. Eu acho que, infelizmente, eu não tenho muita desculpa, moro a 130 quilômetros de Porto Alegre, deveria ter assistido, mas com essa edição do livro e tudo mais, a última revisão e a re-revisão e a re-revisão, eu Eu estava posso falar um pouquinho. O pessoal de Porto Alegre foi tão acolhedor comigo, eu fiz online, que eles mandaram para mim todo, todo o encontro, que eu posso partilhar com vocês, Ai, que legal seria, tá? muito legal. Eu Seria também, outro, bem-vindo. com o Osmar, também já teve o primeiro fórum de espiritualidade e saúde pelo Conselho Federal de Medicina há uns 15 ou 20 dias atrás. Foi em Brasília, mas eles mandaram para os médicos, um colega meu de Brasília mandou para mim, eu partilhei com as pessoas que eu conheço. Vale a pena ouvir, é muito bom, tá Então, bom? nós aguardamos, depois você manda esse link para o grupo de estudos de hipnose, que todos Isso, nós que estamos aqui somos do grupo de estudos de isso. hipnose, tá? Então, Combinado, uma... então. tá. Obrigada, gente. Boa Obrigado noite. a você. Bom, pessoal, mais alguém queria falar alguma coisa? Estamos terminando, já são 10 horas. A Eugênia deve estar já cansada também, porque realmente ela deve ter tido um trabalhão para preparar toda essa aula magnífica do que ela deu. E vou te dizer uma coisa, Eugênia, eu tenho a impressão que provavelmente esta vai ser uma das campeãs de acesso no meu canal do YouTube, viu? Ah, E Osmar, se as tomara que pessoas não esteja dormem, mesmo. né? É. Não, e o pior não é isso. A palestra que eu vou dar no próximo congresso, agora, em dia 1 e 2, que vai ter no Rio de Janeiro, é da palavra à cura, não é bem cura, né? Ao controle. Então, eu vou ter que usar parte de tudo isso que eu ouvi aqui para preparar a minha palestra. Vou ter que refazer minha palestra, mas tudo bem. Ai, que honra, É que da honra, palavra à Osmar. modulação epigenética. Pronto, soa muito melhor, soa É, bem mais pomposo, né? não, mas é a mesma coisa. Tudo que você falou é isso, né? Gente, eu queria agradecer a todos, muito obrigado. Tá, olha, a Eugênia, ela está no grupo de estudos, então quem quiser falar com ela pode acessar direto lá, vocês sabem disso, tá certo? E em breve a Clidimar deve organizar para mim isso aí, colocar no meu canal do YouTube essa reunião, tá? Para que todos possam. E quando a reunião estiver lá, eu vou fazer questão de fazer uns pequenos recortes dela para jogar no, no, no talvez no Facebook, sei lá onde, eu não sei, não entendo muito disso, mas para chamar a atenção das pessoas, porque realmente eu fiquei impactado com essa sua apresentação hoje, Eugênio. Muito obrigado mais uma vez e parabéns, viu? Eu Eu que queria agradeço. agradecer a todo mundo a presença e a gente se vê no próximo mês. Um beijo grande a todos. Olha, o meu livro, tá? Eu nem falei do meu livro, porque esse aí já ganhou espaço, mas o meu livro é mais simplesinho, são os temas de hipnologia, é o quarto. Olha lá, ela acabou de receber o dela, que ela, né, tá vendo? Temas de hipnologia, tá? E ele pode ser comprado eu deixei aí no canal, aí no chat, o contato, tá certo? E fica fácil, porque a gente manda por. É minha mulher que está coordenando isso, eu deixo para ela coordenar essas coisas, e ela envia pelo correio, tá bom? Boa noite a todos, gente. Boa noite, um Boa beijo noite. grande. Boa noite, Osmar. E espero vê-los no Rio de Janeiro, hein? Quem sabe? Vão pensando aí. Um abraço. Um abraço.